Agora ele já projeta a tua entrada na campanha com algo entre 15% e 16%. E aí entra a minha análise sociológica. Bicho, se nós chegar com 16% na abertura da campanha, aí já não é mais sobre matemática. Aí é sobre psicologia social. Pode preparar o terno e se preparar para se que você vai pra Brasília, eu vou fugir do Brasil porque eu comecei esse negócio e eu vou ter que me explicar como é que eu inventei essa merda de Renan Santos presidente. Então, a minha análise ela é matemática, né? Ela é matemática e ela para além da matemática, ela vai pra questão sociológica. Primeiro a matemática. Eu criei um modelinho no Grok pra simular e tentar entender aonde que você vai chegar até a abertura da campanha. E eu lembro que eu te mandei isso faz uns 2, 3 meses atrás, quando você pontuou pela primeira vez. Você tinha pontuado pela primeira vez. E aí eu já fiquei assustado naquela primeira, porque tipo, ele pegou pesquisas regionais, é um modelo complexo, ele joga todas as pesquisas regionais, pega Polymarket, pega tudo, faz um cálculo, dá um peso para cada um e chega a determinadas conclusões. E já naquele momento, o Grok dizia que com base naqueles dados disponíveis, você deveria chegar com coisa de 10% na abertura da campanha, o que é coisa pra caralho, Depois foi chegando pesquisa nova, e você tá subindo em todas, é uma constante. E o Grok tá chamando, inclusive, de subida exponencial, considerando que não tem aliança, não participa de debate, e começou a entrar em pesquisa há muito pouco tempo. Agora ele já projeta a tua entrada na campanha com algo entre 15% e 16%. E aí entra a minha análise sociológica. Bicho, se nós chegar com 16% na abertura da campanha, aí já não é mais sobre matemática. Aí é sobre psicologia social. Pode preparar o terno e se preparar para se fuder. Que você vai pra Brasília, eu vou fugir do Brasil porque eu comecei esse negócio e eu vou ter que me explicar como é que eu inventei essa merda de Renan Santos presidente. Mas, Bisotão, eu tô um pouco na tua. Eu vejo os resultados dessas pesquisas, me assusta muito. Né, certos números. E você sabe que as pessoas se assustam. Eu recebi muita mensagem: Renan, você parece num cenário com, na maior parte dos cenários, assim, com 95% dos seus votos entre homens. Achando que isso é um problema, quando não é. Isso é uma solução. Porque a regressão à média vai acontecer da mulher, não com o homem. O homem engajado não vai deixar de votar a gente. Agora, esse pequeno percentual, naturalmente, na hora da eleição, vai ser convencido, especialmente as pessoas desengajadas, as mulheres mais engajadas, a votar pelas pessoas engajadas, né? Então esse tipo de assimetria sinaliza pra bem, não pro mal. Queria saber a tua opinião. Exatamente, não, e o pessoal não tá, o pessoal tá ignorando algumas outras coisas. Tipo, vamos lá, vamos pegar o nosso público, que a gente já sabia que era nosso público, mas agora eles começam a bater com pesquisa eleitoral também, com a história da Gen Z. O jovem Gen Z, entre 16 e 20 anos, que vai votar pela primeira vez, onde nós temos muito mais voto do que na média geral de homens. Esse jovem vai ir falar com a mãe, esse jovem vai ir falar com a avó, esse jovem vai falar com a família e vai convencer. Aliás, Renan, foi esse mesmo jovem que lá atrás convenceu o eleitor do Bolsonaro. Sim. É o mesmo jovem que deu início ao bolsonarismo. Tipo, o Bolsonaro, ali em 16, 17, ele aparecia com 5%, 3%, e era o mesmo público teu. Exatamente o mesmo. Exato. E aí eu te pergunto, como você vê o fato de, assim, Centro-Oeste e Nordeste ter praticamente o dobro do Sul-Sudeste? Cara, tem uma série de fatores que explicam. Os dois, vamos começar pelo Centro-Oeste. Centro-Oeste está vivendo um início de despertar / desilusão profundo com o bolsonarismo. Prometeu muito e entregou muito pouco. E o Nordeste também está tendo um pouco disso. Vamos pegar o que aconteceu no Ceará esse fim de semana. Se bota no lugar do nordestino que acreditou no bolsonarismo, que via naquilo um negócio de libertação. Que era o que ia enfrentar o petismo, que é o que ia derrotar o petismo, que era o que ia unir todo mundo. E aí vai a mulher do cara lá, contra a vontade do cara, xinga todo mundo, desfaz acordo e gera uma confusão do diabo. O que esse nordestino está vendo na prática? É um movimento que é uma zona, é um movimento fraco. É uma amostra de fraqueza. E aí, na fraqueza, ele vai começar a procurar alternativa. No Sul, o bolsonarismo ainda parece forte. As pessoas no Sul, especialmente no Sul. Sim. Eu não vou entrar no Sudeste, o Sudeste são coisas diferentes. Tipo, o Rio de Janeiro é a casa do cara. Rio de Janeiro é um desafio pra gente. Tipo, vamos estar jogando a casa do cara. São Paulo é outra história, e é a nossa casa. Não à toa o Kim tá ali com 10% do governo. Assustador, né? Ele nem falou que era candidato em nenhum momento. Você sabe que eu sempre fui contra a candidatura de Kim Patroca Kataguiri ao governo do estado. Eu sempre achei que ele devia ajudar a fazer bancada. Eu acho que se ele fez a votação que fez no pior momento do MBL em 2022, quando todo mundo dizia que nem se reeleger, ele ia se reeleger, imagina agora com o partido próprio e vivendo o melhor momento. Kim é candidato para entre 500 mil e 1 milhão como deputado federal. Então eu tinha muito comigo essa coisa de o Kim tem que puxar a bancada, o Kim tem que ser o cara que vai liderar, vai chegar muita gente nova em Brasília, que não sabe nem onde que é o Salão Verde, o cafezinho, o fumódromo, e o Kim vai ensinar pra essa galera onde é que é. Mas porra, 10% não dá pra ignorar, né? Não dá pra gente fazer de conta que não estamos vendo o potencial. Cara, em todos os cenários, sem Tarcísio candidato à reeleição, o Kim é fortíssimo candidato aí de segundo turno e ganha a eleição. Exato, até porque São Paulo tem aquele fenômeno que a esquerda não tem a vaga garantida no segundo turno. Assim, pode ser muito bem você ter 2 candidatos mais adiante. Já aconteceu Paulo Scaff e... Não, desculpa, Paulo Scaff. Foi o Márcio França versus Dória. Você teve em 14 foi Paulo Scaff e Serra, foi isso? Não, foi Paulo Scaff e Alckmin. Paulo Scaff e Alckmin, em 14. Então você tem cenários que você consegue, tem em São Paulo, a esquerda fora do segundo turno. E
O Haddad não me impressionou a votação, os números dele. Na verdade, uma parte do voto dele foi roubado pela Erika Hilton, né? Que fica rodando de 6 a 9% em todos os cenários. Então, ela leva um pedaço desse voto cativo aí da esquerda. E talvez pra garantir do segundo turno eles retirem a candidatura do PSOL. Mas num jogo desses, o Kim figura sempre assim, como um cara pra ficar em segundo ou terceiro. A real é o seguinte: o Kim, no mínimo, é terceiro colocado pro governo de São Paulo. E define o resultado no segundo turno se quiser. No pior dos cenários. No pior dos cenários. No pior dos cenários. E isso significa, e aí a gente volta pra aquela questão, né? O Kim fazendo 10, hoje, assim, o Kim ele vai pra uma eleição, eu acho que o Kim não faz menos de 15 a 17% pra governador de São Paulo. Essa é a real, tá? Num cenário desses, ô Bisotto, só, assim, olha o quanto que eu tenho pra crescer em São Paulo. Tá? Então, só de eu pegar, por exemplo, e vincular minha imagem à do Kim no estado de São Paulo, a gente já vai ter muito espaço pra crescer. Eu tava vendo aqui duas coisas que eu queria te perguntar sobre essa diferença. Você sabe que teve um candidato que a primeira vez que ele foi pro segundo turno foi só graças a São Paulo, né? Quem? Um rapaz barbudo, com a fala meio rouca, com o tal do Luiz Inácio. Verdade. São Paulo meteu ele lá na frente. Foi ali que ele derrotou o Brizola, né? Exatamente, o Brizola ganha dele em todo o resto do Brasil. Chegou em São Paulo pelo tamanho do colégio eleitoral, pelo peso que o colégio tem na hora de definir a eleição. São Paulo tirou o Brizola do segundo turno. Pois é. E aí eu te perguntar sobre, voltando pra essa questão Nordeste, você acha que... o que você acha que pode explicar? O maior número de pessoas jovens, o Nordeste tem um pouquinho mais de gente jovem do que o resto do Brasil. 2, o problema do crime organizado está muito maior lá do que em qualquer outro lugar. A gente fala muito mais do Rio, só que todas as capitais do Nordeste, acho que salvo João Pessoa, são mais inseguras que o Rio. Ceará, por exemplo, está em petição de miséria. Ou o discurso anti-oligarquia, ou tudo isso ao mesmo tempo? É tudo ao mesmo tempo, mas para mim o principal está para além disso, que é a desilusão profunda com o bolsonarismo como força de resistência a tudo isso. Porque o bolsonarismo enganou o Nordeste durante, 6 anos. Vamos pegar desde a ascensão ali em 17, 18, até agora a queda em 22, e o pós, e prisão, com tudo isso que você menciona já estava no pacote. E o bolsonarismo aparecia como força de resistência. E agora o que eles estão vendo é uma zona generalizada, uma fraqueza generalizada. Vamos lembrar da questão psicológica e sociológica profunda. O Nordeste é terra de cabra macho, Renan. O Nordeste não gosta de confusão, de fraqueza, de líder fraco, de líder que parece fraco, de líder que é engolido pela mulher, por mais matriarcal que o Nordeste seja. Eles não curtem isso. Tudo que eles estão vendo do bolsonarismo é muito ruim, eles precisam de uma alternativa para enfrentar tudo isso. Questão do crime organizado, eu estava fazendo um estudo entre a semana passada e depois que eu voltei do Congresso, comecei a ver o conteúdo de novo. Os corredores logísticos da droga. O PCC controla desde a Bolívia, um pedaço da Colômbia, entra pelo Paraguai, e aí chega em São Paulo, deságua no Porto de Santos. Aí você tem o Comando Vermelho, que em tese controlava o Nordeste, e agora parece estar entrando o tal do TCP, que é o negócio dos traficantes crentes, dos traficantes evangélicos, estão entrando pelo Corredor Norte. E aí tá dando uma confusão do diabo no Nordeste, que é uma disputa entre CV, TCP e PCC, que começa a entrar lá aliado ao TCP. Então é guerra, lá é muito pior do que no Rio. No Rio, mal ou bem, os territórios estão consolidados. A guerra que agora a gente vê no Rio é do Estado que parece estar querendo retomar o controle. Lá em cima não, lá é terra de ninguém e tá um jogo de todos contra todos, é guerra dos tronos, assim. Voltar à tradição brasileira, né? Abandonaram essa nutelagem europeia de pontos corridos e voltaram pro mata-mata. Pois é. Aliás, era hora de voltar com o mata-mata no futebol brasileiro, mas ninguém tá pronto pra essa conversa. Bisotto, deixa eu fazer uma pergunta. Você toparia, olha, que agora o Valete Plus tá cheio de coisas, você toparia fazer uma análise dessas e vender no Valete Plus, fazer um vídeo e a gente botar lá, fazer um pay-per-view pra assistir você fazendo essa análise? Eu estou em dívida com o Valete Plus há 2 semanas, eu tô tentando arranjar Vou vender isso e vou meter uma grana no bolso do Bisotto. Digite vocês topariam comprar uma análise do Bisotto ali. O pessoal vai digitar agora, vamos ver. Acho que topariam fazer um negócio assim, vamos fazer essa bagaça. Vender pay-per-view de análise, a que ponto chegamos? Mas só tô vendo vantagem, é coisa bonita, bem feita, séria. Não, olha a putaria. Nós fazemos um evento de política cobrando caro e metemos 5 mil pessoas. Pois é. Porque eu tô ouvindo você falar de análise bayesiana e é bem legal, a galera vai gostar. E como boa parte do nosso público, especialmente público pagante, é uma galera de exatas, eles vão adorar. O engraçado é que os americanos fazem isso desde 2006, 2007. Quem começou foi o Nate Silver, que acertou toda a eleição do Obama, depois acertou a reeleição de novo, foi o cara que mais chegou perto com o Trump. E aqui no Brasil a gente continua acreditando em picaretagem, né? É foda, o Brasil é muito atrasado. Aqui o pessoal acredita em analista que diz que frequenta a Farinha Lima e fica tentando analisar o mundo em torno dos próprios valores imorais, né? Foda. Sim. Bisoteira, vamos que vamos. Gosta da ideia? O pessoal todo digitou. Tô muito dentro. Só me explica depois, pede pro Ian me explicar como é que nós vamos fazer isso, vamos fazer gravado, vamos fazer live, que horas, aonde. Me avisa que eu tô super dentro. Fechado, perfeito. Valeu, Bisotão. Valeu, meu velho. Tamo junto, Renan. Um abraço. Renan, mas assim, se você quisesse pegar o público da missão já do Kim em São Paulo, você vai ter que fazer coisas com o Kim, né? Palanque. Você falou de botar no seu palanque. Sim. Mas a gente vai ter que ver também uma versão do Renan meio otaku pra conseguir pegar o público do Kim aí, porque o Kim...
O que cresce muito nesse público, né? Você vai ter que dar se virar aí pra... Você não acha? Nossa, eu tava Renan otaquíssimo. Inteligência artificial hoje é um negócio assustador, né, cara? Tipo, você mudou isso aqui? Você botou no ChatGPT, no Midjourney? O que você fez? Gemini, na verdade, foi o Renato Paredes que me ajudou com isso. Nossa, cara. Ok. É, né? E eu nem sou geração Z. Você sabe que eu te comentar, eu tava com. Tem um grupo do Dark MBL, né? Aí eu tava lá, e aí tem aquela briga lá do Impera com os Millennials e tal. Eu falei, ó, Impera, a geração Millennial é a mais base. Ele é impossível. Bom, a geração Z é um pouquinho mais de esquerda do que a Millennial. Ainda que ela seja também um pouquinho mais de direita. E a Millennial é menos de centro também. Talvez a geração Z, quando ela coloca direita, ela tá falando outra coisa, falando uma coisa mais direita do que a Millennial. Mas a geração Millennial não tá tão ruim assim, tá? É isso, tá? Mas claramente a geração Z tá bem mais radical do que a Millennial, sim. Eu tava fazendo isso. Aí o que eu fiz? Eu tava falando isso com ele, eu tava numa barbearia, né? Não me barbeando, mas eu tava na frente. Aí eu tirei uma foto na barbearia e falei, ó, lide com isso, tá? Estou aqui, não consigo te ouvir porque eu estou na minha barbearia, que é coisa de Millennial. O que aconteceu isso? Você quer mostrar? Já viu esse vídeo aqui? Eu acho que esse vídeo talvez eu muito uma gafe aqui, mas vamos ver esse vídeo rapidinho. Vamos ver. Falaram que é você uma vez. I did think it was insane when you every cold year. FaceTimed me, and I was like, it's crazy to cold FaceTime somebody, and you're like, no, it's Gen Z. Do you I said, wish you I'm were a Gen Gen Z. Z? You're not Gen Z, you're a I am. millennial. No, you're a millennial. How old are you? Truthful? I believe that you believe that you're Gen Z. I am Gen Z. What year were you born? It doesn't matter. Okay. Eu sou eu esse cara. É isso. Eu realmente, assim, por mais que eu tenha meus hints de Millennial, eu me sinto muito em casa com essa molecada Gen Z, tá? Tá dito. Eu concordo com esse cara. Ele tá certíssimo. Adorei ele. Parabéns, Robert Pattinson. Você é foda.